Uma criatura conhecida em muitas lendas. Um serial killer vindo diretamente do inferno. Muitos homens que se banham nessa represa já morreram. Mas essa fera tem uma preferência para matar somente homens e que não são da redondeza. O que era uma lenda virou um caso misterioso de mortes e sofrimento pela fera dos rios conhecida como Caboclo d'Água. Às vezes as pessoas chegam, pulam na beirada ali mesmo, já fica, e quando chega o bombeiro tirar, eles estão dessa posição assim, ó. Todo, é sempre assim nessa posição, a maioria deles, todos estão nessa posição. Essa outra que eu Caramba. Nossa, Essa lagoa tem um mistério violento aí, né? é, mas ninguém acredita. Essa lagoa tem um Ela tem um mistério tão... um mistério que só Deus. Olá amigos da Rota X, estamos aqui em Rio Claro porque temos algo muito sobrenatural que acontece aqui na região. É um açude no qual morrem várias pessoas, né? E estamos aqui com um morador muito antigo, muito conhecido aqui, seu Adalberto, mais conhecido como Paletó, né? E a gente vai fazer umas perguntas para ele aqui. O senhor teria como passar pra gente a história que ele conta, que você também já conhece, já assistiu aqui, sobre essas mortes? Sim. Principalmente aquela tem parte aí naquele açude que é bem complicado. Às vezes as pessoas chegam, pulam na beirada ali mesmo, já fica, e quando chega o bombeiro tirar, eles estão dessa posição assim, ó. É sempre assim nessa posição? A maioria deles, todos estão nessa posição. E só morre homem. Caramba. Segundo, tem uma força ali tão fora do normal, que teve um rapaz, até alguns dizem assim, oprimido. Correto. Né? Aí quando o patrão dele veio me chamar aqui, para ir lá ajudar ele, de repente, aquela entidade falou na boca dele, né? Que não tinha jeito, que ia matar ele mesmo. Caramba. Aí eu disse para ele assim, você não vai matar. E o patrão todo com medo. E eu disse para ele, você não vai matar esse rapaz. Ele falou assim, a entidade falou para mim, quem é você para me impedir? Eu disse, eu não sou ninguém para te impedir, mas Jesus não vai deixar você tirar a vida dele, Jesus vai impedir. Aí ele pegou e se jogou dentro da água. Antes dele cair na água, bateu com o peito no chão, ele levantou de novo e foi. Aquela entidade falava na boca dele assim, olha que oceano, ele não vai voltar mais, porque eu estou no corpo dele, mas lá dentro tem mais para puxar o pé dele. Aí quando ele pulou realmente, ele sumiu. Aí o patrão dele ficou desesperado, falando, Paletó, ele vai morrer. Eu falei, não vai morrer não, porque Jesus não vai deixar. Com 5 minutos, mais ou menos, aproximando 5 minutos, eu disse assim, Satanás, solta o pé dele em nome de Jesus. E ele saiu todo assim apavorado. Aí foi quando o patrão dele pegou, jogou uma corda para puxar ele. Aquela corda não foi antes nem depois, foi exatamente onde estava a mão dele que alcançava para puxar. Logo na semana seguinte, ele estava também ainda oprimido, porque ele sempre estava oprimido.
Aí passou 2 pessoas vindo de Volta Redonda de bicicleta, passou perto dele e riu dele. Aí quando ele chegou depois, que a entidade falou assim, olha, esse daí não vai rir de mais ninguém, porque eu vou levar ele. O senhor ouviu da boca dele? Eu ouvi. E nem percebeu que era de repente ele? Ou depois percebeu? Não, depois eu percebi, mas na hora eu achei que era ele, mas depois eu percebi que era uma entidade. Aí quando ele disse assim, ele não vai mexer com mais ninguém, que eu vou levar ele. Porque eu estou nesse corpo aqui, mas lá dentro tem mais, que vai puxar o pé dele. E realmente foi, passou uma meia hora mais ou menos, chegou a notícia que ele tinha morrido, o rapaz tinha morrido. E ele falou assim, ó, eu falei que eu ia matar, e falou a cor do short e a cor da pessoa. E a pessoa na mesma posição? A mesma posição, toda assim, nessa posição assim. Quando o resgate fica assim? Exatamente. O senhor comentou também do bombeiro, né? Dos bombeiros, né? Isso. Inclusive o bombeiro de Volta Redonda não conseguiu achar um corpo. Aí chamaram o pessoal, os homens RAM do Rio. Aí, isso. Aí quando chegou, um deles foi lá no fundo tirar o corpo, que amarrou a corda. Ele saiu até com os olhos regalados. Diz que lá embaixo tinha um caboclo d'água, que era um baixinho, com o olho vermelho, todo cabeludo. E ele disse assim, nunca mais eu entro aqui nessa lagoa. Se quiser me mandar embora, pode mandar, mas que eu não volto mais. Expulsa da corporação, mas não vem de jeito nenhum. Não vem mais. Caramba, interessante. Então, quer dizer, todos eles foram na mesma posição e só morre homem. Só morre homem. Então é algo que tem ali que não gosta de repente de homem, né? Tem alguma coisa contra. Exatamente. As mulheres tomam banho normalmente no açude lá? As mulheres tomam banho, as crianças atravessam aquilo ali. Igual tem uma ilha, geralmente são 7 ilhas, correto, que elas descem. Geralmente quando aquelas ilhas descem, sempre morrem pessoas. Só que está parado agora porque caiu uma árvore, então dividiu, então não tem como elas passarem. Mas sempre que não tem essa árvore, elas descem. Sempre que desce, morre alguém naquele açude. Então, como se tivesse alguma coisa junto com as ilhas que desce alguma energia espiritual ali forte. Exatamente. Que causa essas mortes. É como se tivesse alguém, alguma coisa por baixo daquela ilha e ficasse rodando para atrair as pessoas. Se existisse um top das investigações que mais tive medo, esta poderia ser considerada uma das primeiras. Digo isso porque a equipe estava desfalcada, a Márcia e o Wellington não puderam estar presentes, e também por se tratar de um fato real, onde naquele açude há uma entidade que induz os homens que não são dali a entrarem levando-os à morte. Como vocês sabem, nós não somos dali, então os investigadores poderiam ter sido uma possível vítima desta entidade. Foi uma investigação que eu fiquei tensa do começo ao fim, e foi também bem atípica porque conseguimos estabelecer diálogos completos do começo ao fim da investigação com esta entidade que se identificou para nós como Yasmin. E quando eu cheguei em casa e fui pesquisar, e realmente existe essa entidade que está nos rios. Não acontece com as pessoas daqui, mas cheguei de fora. Mas daqui, ó, que eu vou saindo. Eu volto aqui? Foi. Em essa direção, né? Passando para lá. 2. Alguma presença neste local? Com licença. Deixa eu ver. Foi? Viu? Gostaríamos de saber se há alguma presença neste local. Isso. Ih, então já tá aqui, ó. O K2 tinha acusado. Veio 2 vezes assim. Foi? Alguma presença aqui no local? Alguém gostaria de se comunicar conosco? Segundo a lenda do local, há um caboclo d'água aqui. Você está aqui perto da gente? Alguma energia aqui no local? Algum espírito? Alguma entidade? Assim, aqui foi jogada uma criança. Foi jogada? Foi. Meu Deus. Foi jogada uma criança aqui, agora tô lembrando. Uma criança recém-nascida, a mãe acabou de ganhar e jogou aqui lá na rua. Meu Deus. Aí a criança ficava boiando, ficou naquele canto ali, ó. E conseguiram resgatar a criança? Não, já tirou, já Morta, estava né? morta, né?
Fez aqui, ó. Acusou aqui. Ele falou assim. Chamou o Marco? Você quer falar com o Marcos? Na hora que começar o trabalho, se quiser ligar agora. Eu também, ele, né? Viu lá também, no mesmo lugar que eu vi? É, ele passou pra aí mesmo. Engraçado que Ela também vê ela assim, ela vê essas coisas também. desde quando eu desci, que eu vim aqui da primeira vez eu tô sentindo esses arrepios assim. E agora tá sentindo isso? Tá sentindo? Também tô aqui, ó, vem ver. Todo arrepiado, ele nunca Vem ver. sentiu antes, né? Aqui. Ai caramba! Tô todo arrepiado aqui, ó. Então tá assim das energias, né? Olá pessoal, aqui está um breu total. Eu estou justamente na área onde as pessoas perdem o controle, o domínio de si própria e é levada a se jogar no açude e lá por fim perdem suas vidas. Aqui é um local onde aconteceram várias mortes. Existe um mistério aqui. A Rota X está aqui para investigar e tentar trazer a lucidez, a realidade do fenômeno que acontece aqui em Rio Claro. Essa investigação que a Rota X fez do Caboclo d'Água, sem dúvida, é um marco inclusive na minha história, porque foi através dessa investigação que eu tive meu primeiro contato com a Rota X. Na verdade, um aluno meu, do meu curso onde eu dou aula de teologia, ele me perguntou, nós tivemos uma aula de demonologia, isso no final de 2017, ele havia me feito algumas perguntas se eu acreditava nesse tipo de análise ou nesse tipo de investigação sobrenatural, e naquela época eu conhecia o TEPS, Ghost Hunters, que era uma equipe muito famosa nos Estados Unidos, e ele me disse que haviam equipes brasileiras que faziam esse mesmo tipo de trabalho, cada um com um escopo diferente, e eu recebi justamente esse vídeo da KBC junto com a Rota X. Me lembro que eu assisti tanto o vídeo da Rota X quanto da Rota X no próprio canal, e foi assim que eu comecei a conhecer o trabalho da Rota X. Você viu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Uma sensação só no peito. Tu acha que essa dor tem a ver com o que está acontecendo aqui? Tem sim. Eu não estava assim. Desde que eu cheguei aqui, estou sentindo um aperto aqui. Você vive aqui nesse lago? Não, cara, porque tu não consegue ver, né? Faz uma pedra, não sabe ele fazer o barulho. João, sabe que não tá querendo aqui, tipo, levando a gente um pouco mais pra cima não? Porque o barulho começou lá embaixo, só... Ele tá crescente, assim mesmo. E ali que dentro das ilhas que desce, quando dentro dessa ilha morre já. Não, o problema é que a ilha já desceu. Já desceu, né? Já tem uma pessoa pronta pra morrer. A gente não sabe o dia, a hora, o local. Mas vai levar alguém. Como é que é essa história aí? Tudo desce numa ilha e sempre morre alguém. A ilha, tipo assim, desce do nada, uma ilha pequenininha, aí depois elas voltam pro local. Mas sempre quando desce, segundo o Paletó e outras pessoas aqui falaram que... A ilha vem, ela vem de lá, um monte de né? seres, Só que a ilha para... se prepara pra atrair a pessoa pra matar. Só que depois ela volta também, ela sobe. Sozinha. Ela volta. Sério? É. Coisa de louco mesmo. Ela fica na onde aí? Ela deve estar por aqui, né? É aqui pra frente. Ali na frente ali. Caboclo d'Água. Uma das investigações que estão assim, que me marcaram muito, né?
estão entre as principais que eu considero da Rota X. Por quê? Lugar totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? E foi no início do canal. Chegamos lá, na verdade, em Rio Claro, para a gente investigar a igreja, né? No qual a gente fez até uma investigação muito boa, por sinal. Só que conversando, né, a gente chegou num local, uma cidade pequena, a gente decidiu conversar com várias pessoas da localidade, cidade que tem poucos habitantes. Então foi fácil, o pessoal bem assim, atencioso, tudo, né? E começamos a perguntar, falamos sobre o canal e perguntamos sobre o que poderia ocorrer ali na localidade, voltado ao mundo sobrenatural. Caramba, todo mundo falou a mesma coisa. Comentou sobre, de cara, o açude, o mistério do açude, no qual morriam pessoas em determinada época que a ilha baixava no açude. Sempre quando a ilha baixava, como se baixasse algo espiritual junto com as pequenas ilhas. Isso é mostrado no vídeo, né, comentado sobre as ilhas, o depoimento do Paletó. Sempre que acontecia isso, uma força ali muito forte, né, não boa, claro, né, assassinavam homens que tomavam banho naquele rio. Só que o detalhe é o seguinte: somente morriam homens, né, afogados ali do nada. Você afogava às vezes até no joelho, o cara do nada afundava e morria nesse açude. Todos, sem, assim, não tem informação nenhuma que existem pessoas que morreram que são da localidade de Rio Claro. Só morrem homens e de fora, pessoas que não são das cidades. Cidades assim vizinhas, cidades um pouco mais afastadas, outros estados, entendeu? Esse que é o grande mistério ali daquele açude, né? Então as pessoas passaram esse relato, a gente conversando com várias pessoas, todos dizem a mesma coisa. Chegou um momento que a gente conversei com uma moça que estava passando tudo, ela falou: tem uma pessoa que pode te explicar melhor. A gente explicou, o seu Adalberto nos chamou, a gente nos apresentou a ele, foi muito simpático, o seu Paletó, o apelido dele é Paletó, e explicou detalhadamente. Quando ele começou a falar, é que eu fiquei mais assustado. E não sou eu, como a equipe, né? Eu falei: caramba, esse moço tá falando, dá pra ver que é uma pessoa séria que tá falando tudo. Aí começou a detalhar tudo sobre o que acontece ali naquele local, as pessoas que morrem, e um fato que aconteceu com uma pessoa conhecida com ele, uma experiência própria, que tinha uma energia ali que puxava as pessoas, né, uma energia maligna, que é como se fosse algo pactuado para que esse ser puxasse e assassinasse as pessoas, como fosse uma, entre aspas, uma oferenda para esse ser que está ali, entendeu? Usam essa criatura para assassinar as pessoas. Aqui é a Goiabeira do Suicídio, local famoso por muitas mortes. Gente, vocês que estão vendo aí o vídeo, né? Se estiver vendo alguma coisa aqui nesse instante, né? Nessa filmagem, coloca no comentário, descreve o minuto, porque é um local muito pesado. Eu não estou falando só de vulto, eu não estou falando só de fantasma, estou falando de uma energia que já matou. E matou muito. Cada parte da margem do açude tem uma morte para contar. Então deixe no comentário aqui o que vocês estão achando desse local. Se vocês estão vendo alguma coisa, estão percebendo. Às vezes a gente não vê com os olhos, né, normais, mas com uma sensibilidade. Então quem tiver percebendo algo além do lógico, do normal, pode colocar aí embaixo aqui nos comentários aqui, ó, e a gente vai apreciar bastante. Valeu, pessoal. Ali tá a outra parte da equipe, ó. Tem uma visão noturna ali. Ó, viu? Falou o quê? Acusou aqui, presença. E sim, eu sei que você está aqui perto da gente. Eu tô sentindo sua presença, estou toda arrepiada.
Não chega perto, hein? O que ele falou? Chega perto. Você está sofrendo? Você está... Tá com medo de quê? Nós não vamos lhe fazer mal. Você está com medo da gente? É isso? Não tenha medo de nós. O nosso objetivo é somente pesquisa. Nós queremos provar que existe outro lado. Essa investigação do Caboclo d'Água, ela coloca em evidência o compromisso com a rota no que diz respeito a comprovar e documentar fatos em locais que são inóspitos, até mesmo porque ela se desloca aí por quase 120 km para chegar na cidade de Rio Claro, onde tem esse açude, que é o objeto da investigação, da análise. E esse açude ele tem algo muito sinistro, porque se você procurar, por exemplo, no Google, você vai ver o tanto de pessoas que já morreram em diversos anos neste açude na cidade de Rio Claro, no Rio de Janeiro. O que eu entendo que é uma das coisas mais tensas nessa primeira investigação, foram feitas 2 investigações. Então a primeira dela é uma coisa que me marcou profundamente, foi no momento em que ali por volta dos 35 a 37 minutos do primeiro vídeo, o Marcos estava filmando com aquela câmera de visão noturna e ele não tinha nenhuma visibilidade do que estava acontecendo. Então de repente parece que ele avistou ali o Caboclo d'Água saindo, aquela entidade, né, aquele demônio saindo ali do açude em direção a ele, ele sai correndo, né, porque é um momento de muita tensão, porque durante toda a investigação, que a equipe estava completa, você percebe, né, o K2 sempre dando as evidências em relação à manifestação ali de uma energia sobrenatural, o Ecovox também respondendo de forma muito clara, muito aberta, e o Marco naquela loucura de sempre, né, de ir num local escuro, sem a menor visibilidade, só se guiando pela própria câmera de visão noturna, e em dado momento ele tem esse avistamento, né, ele vê esse Caboclo d'Água saindo da margem e indo em direção a ele, onde ele sai correndo, e obviamente porque ele não vai ficar lá parado, mas isso foi uma das grandes coisas que me chamou a atenção, porque era muito claro. A Rota X sempre teve essa característica, se não tem uma coisa lá, não vai se forjar algo para fingir que teve, né? Não necessariamente o sobrenatural precisa acontecer. E depois que acabei conhecendo a equipe e tudo mais, eu percebi que o nível de susto que o Marco estava, vamos assim dizer, realmente não era algo comum. Uma margem. Alguma energia nesse local? Gente, é bem apavorante porque a gente sabe que teve várias mortes aqui, todas ligadas a essa figura do Caboclo d'Água. A gente não está enfrentando um fantasma, a gente está enfrentando um ser que, de fato, ele tem um corpo físico. Porém, o que se fala é que algumas entidades dominam essa criatura. Essa árvore que aparece aí, eu não estou vendo nada. Nada, nada, nada. Eu estou no brilho total. De novo, eu vou mostrar a escuridão, tá? Ó, é isso aqui que tá. O local que eu tô é totalmente escuro, não tem nada, tem luz, não tem nada. É um breu total. Pessoal, é apavoroso porque eu tô num local que muitas pessoas morreram. E elas foram levadas para uma parte não tão profunda. Elas ficaram presas lá. Chegou lá, tá, pegou o depoimento. Aí ele comentou sobre um rapaz que foi morto lá, que os homens rãs, né, que é o apelido que é dado para os mergulhadores do rio, né, mergulhadores do bombeiro, tudo para quando tem um caso assim de acidente, morreu pessoas
embaixo d'água e tudo, são os homens rãs. Vieram da capital, foram até Rio Claro para salvar, e o próprio militar disse, ó, nunca mais eu volto nesse local aqui, porque ele viu a criatura. Tá? Isso foi muito comentado na época, isso está até no vídeo. E moral da história, quando a gente começou a investigar, de cara, a gente chegou no local e sente uma energia muito pesada que estava ali. Então isso que nos deu muito medo, porque a gente pensou, caramba, pelo relato do pessoal, nós, né, eu, Marco, não somos de local, homens, né? Nós somos do local, então alguma coisa poderia aprontar com a gente. Porque o que é passado ali parece que tem alguma coisa que atrai. Inclusive tem relatos de pessoas que viram mulher, né, uma mulher de branco, diz que é uma mulher encantadora, linda, que aparece, materializa e atrai, os homens ficam assim, tipo hipnotizados mesmo e entram na água. Tem um lance desse lá também, muito interessante. Aí a gente começou a investigar e tudo, né, no Ecovox começou uma voz a falar, né, assim, vem, se aproxima mais, se aproxima, vem mais perto, tipo assim, mais perto da água. Isso que era o grande perigo, entendeu? A sorte que a gente estava muito assim preparado, a gente fez muita oração antes de fazer, né, nessa investigação, porque a gente sabia que o lugar ali a gente estava lidando com algo negativo mesmo, algo muito pesado. Você chega perto do açude e você já sente a energia pesadíssima. Por isso que é um dos locais que me deu mais medo de todo, mais do que esse cemitério, foi esse lance esse local lá de Rio Claro. Ali é pesadíssimo. Conversa vai, conversa vem, a gente começou a investigar. No Ecovox, né, teve uma hora que ali a pergunta, e uma mulher entra na conversa, tipo assim, dá uma risadinha e tal, aí ele até pergunta, qual o seu nome? Aí ela fala, Yasmin, entendeu? Aí quando eu cheguei em casa, eu até fui pesquisar, pô, Yasmin, nunca tinha ouvido falar, mas fui pesquisando, existe uma entidade que é das águas, chamada Yasmin, a origem dela é da Turquia, e ela tem um problema com os homens, algum problema, alguma coisa assim no passado, que ela faz de tudo pra ferrar os homens, entendeu? Então, cara, ali, algo assim que a gente nunca nem imaginaria, eu nunca tinha ouvido falar, fui pesquisar, bateu certinho. Então, a minha conclusão sobre essa investigação, pesadíssima, né? Inclusive até a Lia e o Marco viram, se o Paletó também viu o vulto, ela viu na água, eu fui no que não vi, graças a Deus, talvez eu até passaria mal se eu visse. A conclusão que eu tenho é que essa entidade, ela atrai os homens para a água, ela sabe, né, que acho que deve ter alguma coisa espiritual ali também que protege as pessoas do local, então só tem a liberdade de atrair para a água, para esse ser, essa criatura lá que o pessoal chama de caboclo d'água, assassinar, só homens que não são no local, entendeu? E até o Paletó falou e outras pessoas comentaram, nunca morreu criança e nunca morreu mulher nenhuma, as mulheres atravessam de um lado para o outro e não acontece nada, só homens que morrem ali, por isso que o local é pesadíssimo. E elas foram levadas para uma parte nem não tão profunda, elas ficaram presas lá. Lá está outra parte da equipe. E eu tô aqui. Opa. Barulho, pior que eu não posso nem correr. Eu não tô vendo nem o chão, gente. Tô me guiando pela visão noturna, pelo LCD da noturna, porque não tem chão. Eu tenho medo até de cair. E aqui é a margem do açude. Barulho aqui, barulho. Opa! Gente, tem um bicho aqui, hein? Ali, cara. Apareceu ele. Ali. Caramba, vamos. Não, Júnior. Tá com medo, né? Tô falando que ele subiu a margem. Ele subiu ali. Que isso, cara? Meu Deus. Cadê o Paletó? Ele subiu todo escuro. Aqui, ó. Júnior. Meu Deus. Porra, agora eu tô falando, ele subiu a margem. Pô.
Caramba. Um membro da equipe viu algo subindo ali. Júnior, ele veio agachado. Tipo como se fosse subindo devagar. Aí ele veio, subiu. E detalhe, tá? Sim, subiu. Você pode nos dizer o que foi que subiu ali? Deixa eu ver o que ele tá falando. Fala. Cuidado quando eles ficam assim, se aproxima. Se chegar mais perto, de repente vão chegar perto, pode ser puxado pela água. É, então, e também, eu tô percebendo que ele tá chamando a gente, mas ele tá tipo assim, vem e a margem tá chegando. Exatamente. E a gente não tá vendo nenhum chão. Isso aí. Daqui a pouco... E teve uma hora que no Ecovox falou, chegue mais perto, não foi, Ed? Foi. Falou, chegue mais perto. Não aproxima muito não, que na hora que você chegar ele pode puxar. Sim. Aí não tem jeito. Não, caiu ali, Já era. O que foi isso que o Marco viu? Você pode nos dizer? Ó, ali, tá vendo aquela árvore lá? Então, ali mais ou menos, eu tava indo pra lá. Quando eu joguei, eu vi aqueles, assim, o formato de um homem, assim, ó, subindo. Entendeu? Caramba. E foi ali mesmo que falou, chegue mais perto, não Cara, foi? quase que eu entrei em pânico, eu já tava... Imagino, cara. Imagino. Tô arrepiada só de ouvir. E foi dali que falou. Júnior, ele é todo escuro. É que nem ele falou, que né, tipo peludo, né? Todo Baixo, peludo, né? Baixo e todo peludo com olho vermelho mesmo. Então. Olho vermelho, né? Isso. Cara, incrível. Incrível mesmo. Chegar muito na beirada ali, depois que ele segurar, já era. Não, e nem pode, né? Ele tava falando no Ecovox aqui pra gente chegar mais perto. Isso. Mas... Ele tá traindo a gente, no momento que ele tá fazendo, ele tá traindo a gente pra margem, pra tentar jogar a gente no açude, tá? Exatamente. Júnior, ele tá aí, e ele tá doido pra gente cair no rio, tá? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, meninos. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos recuar, a gente não sabe qual é essa... Ele apareceu, ele tá ali, então vamos pro outro lado, porque aqui... E aqui é a goiabeira, né? Isso, é onde as pessoas pulam e ficam. E pulam e ficam, né? Isso. Ali onde o João Paulo está, teve um rapaz que foi levado ali, perdeu o controle de si, entrou na água e morreu. Foi você? Tem alguma energia aqui agora? Muito. Na hora que eu joguei a pedra na água, você respondeu, por quê? Está irado com alguém da equipe? Ou com as duas equipes? Fez também? Entendi o Steve boiando. E é muito interessante que no capítulo 2 dessa investigação existe a história, né, de uma mulher que poderia ser ela que comandava ali o caboclo d'água, e bem como muitas vezes a equipe pergunta se o advogado do diabo, que era o advogado dessa mulher, estava ali de alguma forma, né? Então existe uma história por detrás que não sabemos ao certo se é uma lenda, se de fato é esse demônio, essa entidade que controla o caboclo d'água lá. O que é fato e o que nós conseguimos saber é que sim, há um certo padrão nas vítimas, e ali é um local de muito perigo, e até pelos relatos de pessoas que às vezes estão andando na beira e de forma súbita se jogam na água e acabam morrendo. Então são coisas que são sobrenaturais, ou seja, a ordem natural das coisas não se explica isso. Não queria a presença nossa de jeito nenhum. Tava rodeando a equipe, há uma energia muito negativa, principalmente ali próximo no pé de goiaba. Diz que é ali que as pessoas do nada passam e do nada dá vontade de pular na água e quando vai ver já era. Às vezes a altura é assim do joelho, o cara vai e morre ali do nada, desaparece. Depois de 3, 4 dias que acham o corpo da pessoa. Local bem negativo, energia muito negativa. Inclusive até já jogaram até crianças ali, recém-nascidas no local. Tem uma história muito pesada ali naquele açude.
Um local que parece até aqueles filmes de terror. Tem lance do lago e tal, tem uma criatura. Eu me senti assim, parecia que eu estava vendo um filme de terror ali, uma série de terror sinistro, muito sinistro. Lugar pesado, eu tenho medo daquele local, vou ser sincero. Se perguntarem para mim qual lugar você tem mais medo, eu digo logo. É o Lado Açude do Caboclo d'Água. Pesadíssimo mesmo, meus amigos. Essa é a experiência, tudo que é marcante. Esse local é marcante para mim, creio que para a equipe toda também. O lance do Caboclo d'Água. Nossa equipe de reportagem recebeu a ordem de encontrar vestígios de um estranho ser que havia sido visto pelos moradores de uma cidade próxima a Mariana. Seguimos a trilha da Estrada Real e no caminho fomos obrigados a parar para buscar informações, principalmente sobre o Caboclo d'Água. Já no centro da cidade tranquila de Barra Longa, encontramos seu José. Com medo do Caboclo d'Água, o morador que é conhecido também como Zé da Mala, treinou a cadela de estimação e a qualquer barulho diferente, Daiane dá o sinal. Ele é selvagem, ele não é coisa de macaco lá do mato. Então isso não tem jeito de pegar ele não. A arrumação que tem aí é tirar a foto dele na hora que ele está fora d'água. Que ele sai fora d'água, a capivara. Nem com esse frio, ele não fica dentro d'água não. Sai e fica quentando só, faz de achar. Mas neles escamuçar ele, não deu mais para nós ver ele. Ele mesmo aí, tem muito tempo que não vê ele. Tem muitos anos que nós não vê ele. Seu José mora bem perto do centro de Barra Longa e como ele já viu a criatura, a curiosidade dos outros moradores ficou aguçada. O Caboclo d'Água aparece e ataca as margens dos rios que cortam a cidade. Simone, nem de brincadeira, deixa o filho passear sozinho por trilhas próximas ao leito. Eu já vi. Lá em cima, na rua 1º de Janeiro, do outro lado do rio, assim, né? Foi à noite, meu pai assim até colocou o farol do carro para estar iluminando, pra gente ver. Ele é grande, marrom, e ele tem um subir horroroso mesmo. Aí assim, na hora que ele pulou no rio, parecia que tinha pulado um elefante. A água abriu toda assim. Então você não fica na beira do rio não, que todo mundo já tem medo dele, né? No rastro do caboclo, chegamos à casa de seu Antônio. Quem nos recebe é a esposa dele e já adianta que os relatos sobre o animal não são recentes. Pegava a criança e levava para o fundo da água, lá para o fundo do rio, e lá ele comia a criança. Seu Antônio mostra onde viu o bicho pela última vez. Ele foi uma das vítimas ao passar próximo às margens do rio. Vi que aquilo. E cheguei lá. Quando eu cheguei, sumiu. Aí não vi mais nada não, né? Eu tive, olhei. Aí quando aí eu tornei ver um negócio lá, parecido assim, mais um gorila, uma coisa assim. E ele falou, ai, estranho. Não sei que eu posso ser isso não. Aí quando eu virei, fiquei até com um bocadinho de medo, né? Porque ele estava lá. Eu virei para mim vir embora. Na hora que eu virei, ele pegou com a mãozinha, pegou assim na minha perna. Eu puxei depressa e voltei para trás. Aí não vi mais não. Segundo seu Antônio, o bicho atacou recentemente o bezerro de um vizinho. O vaqueiro Oscar foi o indicado para falar sobre a ocorrência. Oscar conta que faz vigília no curral, usa os cães, que até mesmo atravessam a nado o rio para fazer a ronda diária do outro lado. O vaqueiro também tem outros métodos para manter o caboclo bem longe, soltar bombas. Ontem o rapaz comprou os bezerros, trouxe pra cá. O Caboclo d'Água atravessou o rio com ele. Levou pra de lá. O rapaz foi atrás dele hoje de manhã pra pegar ele. Achou a carcaça do bezerro.